Hoje vamos contar a história de um dos jogadores mais falados e comentados do mundo do futebol, mas antes deixe o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a expandir o nosso canal no YouTube. Erling Braut Haaland é um futebolista norueguês nascido no Reino Unido, que atua como centroavante pelo Manchester City e pela seleção norueguesa. É considerado um dos melhores atacantes do futebol mundial e um dos melhores jovens jogadores do mundo. Em 2020, ganhou o prêmio Golden Boy, dado ao melhor jogador com idade abaixo de 21 anos atuando na Europa. Haaland começou a carreira em 2016 no clube de sua cidade, Bryne. No ano seguinte, transferiu-se para o Molde, onde ficou por 2 temporadas, até assinar com o time austríaco Red Bull Salzburg em janeiro de 2019. Em Salzburgo, Haaland conquistou 2 títulos do campeonato austríaco e 2 Copas da Áustria. Com a camisa do Salzburg, Haaland tornou-se o primeiro jogador jovem, 21 anos ou menos, a marcar pelo menos um gol em 5 jogos consecutivos na Liga dos Campeões da UEFA, durante a temporada 2019-20. No meio da temporada, ele foi contratado pelo Borussia Dortmund por um valor estimado em 20 milhões de euros e continuou com seu sucesso de gols pela Liga dos Campeões, tornando-se o segundo jovem a marcar 10 gols pela competição. Durante a Copa do Mundo da FIFA Sub-20 de 2019, Haaland foi o artilheiro, ganhando a chuteira de ouro e marcando um recorde de 9 gols em uma única partida contra a seleção de Honduras. Em 5 de setembro de 2019, estreou pela seleção norueguesa principal. Erling nasceu em 21 de julho de 2000 na cidade de Leeds, na Inglaterra, quando seu pai, Alfie Haaland, jogava pelo Leeds United, que na época estava na Premier League. Em 2004, aos 3 anos, mudou-se para a cidade de Bryne, localizada na Noruega. Além de jogar futebol, Haaland praticava vários outros esportes quando criança, incluindo handebol, golfe e atletismo. Em 2006, aos 5 anos de idade, conquistou o recorde mundial de salto em comprimento em pé, com uma distância registrada saltada de 1,63 metros. Filho do ex-volante lateral direito Alfie Haaland, que disputou a Copa do Mundo FIFA de 1994 e famoso por sua rivalidade com o irlandês Roy Keane nos anos 90 e 2000, Erling começou a carreira no modesto Bryne, onde seu pai também estreou profissionalmente, 10 anos antes. No time B, fez 18 gols em 14 partidas, e tal desempenho fez com que ele fosse promovido ao elenco principal aos 15 anos de idade, estreando no dia 12 de maio do mesmo ano, 2016, contra o Ranheim, pela segunda divisão norueguesa. No dia 1º de fevereiro de 2017, foi contratado pelo Molde, da Eliteserien, porém, sua estreia foi 2 meses depois, no dia 26 de abril, pela Copa da Noruega. No dia 1º de julho de 2018, Haaland marcou 4 gols contra a Brann nos primeiros 21 minutos do jogo, garantindo à sua equipe uma vitória fora de casa por 4-0 sobre os líderes invictos da época. O hat-trick foi marcado em 11 minutos e 2 segundos, e todos os 4 gols em 17 minutos e 4 segundos. Neste dia, um olheiro do Manchester United acompanhava o jogo. O Red Bull Salzburg anunciou a contratação de Haaland no dia 19 de agosto de 2018, mas ele só foi integrado ao elenco principal no dia 1 de janeiro de 2019. O vínculo do atacante com o clube austríaco era de 5 anos. Marcou seu primeiro hat-trick pelo clube no dia 19 de julho, em uma goleada por 7-1 contra o Pardorf, válida pela Copa da Áustria. O centroavante continuou impressionando e anotou mais um hat-trick no dia 10 de agosto, na vitória por 5-2 contra o Wolfsberger, dessa vez pelo campeonato austríaco. O Cometa marcou seu terceiro hat-trick pelo Red Bull Salzburg no dia 14 de setembro, em uma vitória por 7-2 sobre o TSV Artberg. 3 dias depois ele conseguiu mais um na sua estreia na Liga dos Campeões da UEFA, contra o Genk, em uma vitória por 6-2. Haaland tornou-se o segundo mais jovem na história da Liga dos Campeões da UEFA a marcar em cada uma de suas 3 primeiras participações na competição, depois de Karim Benzema, com um gol contra o Liverpool e 2 contra o Napoli. Dessa forma, ele também se tornou o primeiro jogador a marcar 6 gols em seus 3 primeiros jogos na Liga dos Campeões. Mais tarde, após balançar as redes novamente contra o Napoli, tornou-se o jogador mais jovem a marcar em 4 jogos consecutivos e o 4º jogador a conseguir esse feito, seguindo Alessandro Del Piero e Diego Costa. O atacante voltou a marcar no dia 27 de novembro, contra o Genk, balançando as redes em 5 partidas consecutivas da Champions, igualando um recorde de Alessandro Del Piero, Serhii Rebrov, Neymar, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski. Foi anunciado como novo reforço do Borussia Dortmund no dia 29 de dezembro de 2019, assinando um contrato válido até 2024. Haaland estreou no dia 18 de janeiro de 2020,
contra o Augsburg, pela Bundesliga, entrando no segundo tempo e marcando um hat-trick em apenas 20 minutos na vitória por 5-3. Na rodada seguinte, no dia 24 de janeiro, Haaland entrou na segunda etapa novamente e marcou mais 2 gols na goleada por 5-1 contra o Colônia. Na sua terceira partida pelo Borussia Dortmund, a primeira como titular, confirmou de vez a grande fase ao marcar 2 gols na vitória por 5-0 diante do Union Berlin. Com isso, ele foi o primeiro jogador na história da Bundesliga a marcar 7 gols nas 3 primeiras atuações. No dia 18 de fevereiro foi titular e disputou seu primeiro jogo pela Liga dos Campeões com a camisa do Dortmund, marcando 2 gols contra o Paris Saint-Germain, pela partida de ida das oitavas de final. Tornou-se assim, com 10 gols, um dos artilheiros da competição ao lado de Robert Lewandowski. Na final da Copa da Alemanha, contra o RB Leipzig, o atacante teve boa atuação e conquistou o título marcando 2 gols na vitória por 4-1. Ao final da temporada, Haaland foi eleito o melhor jogador da Bundesliga de 2020-21. Aos 20 anos, Haaland foi o artilheiro da Liga dos Campeões de 2020-21, com 10 gols em 8 jogos. Isso fez dele o artilheiro mais novo da história da competição. O centroavante deixou o time aurinegro com um incrível retrospecto de 86 gols marcados em 88 partidas. Em 10 de maio de 2022, foi anunciada a sua venda ao Manchester City. Ele assinou um contrato até 2027 com o time de Josep Guardiola. Estreou no dia 23 de julho, contra o Bayern de Munique, num amistoso realizado no Lambeau Field, em Green Bay. O atacante marcou o único gol da partida e o City venceu por 1-0. Sua estreia oficial foi no dia 8 de agosto, na vitória por 2-0 contra o West Ham, fora de casa. O atacante norueguês teve boa atuação e marcou os 2 gols da partida, juntando-se assim a Sérgio Agüero como os únicos jogadores a marcar 2 vezes na estreia da Premier League pelos Citizens. Com os tentos marcados, Haaland se isolou na artilharia da Premier League, chegando aos 9 gols em 5 partidas. O centroavante norueguês foi destaque no dia 6 de setembro, em sua estreia pelo Manchester City na Liga dos Campeões da UEFA. Com os 2 gols marcados na goleada por 4-0 sobre o Sevilha, Haaland atingiu um novo recorde da competição europeia. Chegou aos 25 gols marcados em 20 partidas na Champions League, tornando-se o jogador mais jovem, 22 anos e 47 dias, a chegar aos 25 gols no torneio, superando o francês Kylian Mbappé. Haaland voltou a marcar no jogo seguinte, também pela Liga dos Campeões, na vitória por 2-1 contra o Borussia Dortmund. Em respeito ao ex-clube, o atacante não comemorou o gol. Teve grande atuação no dia 2 de outubro, no Etihad Stadium, ao marcar um hat-trick no derby contra o Manchester United. O City, que goleou por 6-3, também contou com um hat-trick de Phil Foden. Com os 3 gols marcados, Haaland chegou aos 14 na Premier League e ficou ainda mais isolado na artilharia da competição. Com 46 gols marcados em 2022, o atacante terminou o ano como o segundo maior artilheiro do futebol mundial, atrás somente de Kylian Mbappé, que marcou 56 vezes. Em 14 de janeiro de 2023, Haaland foi um dos anunciados pela FIFA como concorrente ao prêmio de melhor jogador do mundo, o The Best 2022. O atacante marcou seu primeiro hat-trick do ano no dia 22 de janeiro, na vitória por 3-0 contra o Wolverhampton, válida pela 21ª rodada da Premier League. Como prêmios individuais, Haaland conquistou Revelação do Ano da Eliteserien, 2018, Futebolista Austríaco do Ano, 2019, Chuteira de Ouro da Copa do Mundo FIFA Sub-20, 2019, Equipe Revelação da Liga dos Campeões da UEFA, 2019, Gol NXGN 2019, 33º lugar, Jogador do Mês da Bundesliga, janeiro de 2020, novembro de 2020, abril de 2021 e agosto de 2021. Revelação do Mês da Bundesliga, janeiro de 2020 e fevereiro de 2020. Gol do Mês da Bundesliga, setembro de 2021 e novembro de 2021. Gullballen, Bola de Ouro da Noruega 2020. Prêmio de Honra de Kniksen, 2020. Desportista Norueguês do Ano, 2020. Jogador do Ano da Bundesliga, 2020-21. Equipe do Ano da Bundesliga, 2020-2021, 2021-2022. Equipe do Ano da Bundesliga pela Kicker, 2020-2021, 2021-2022. Equipe do Ano ESM, 2019-2020. Golden Boy, 2020. Equipe Ideal da Liga dos Campeões da UEFA, 2020-2021. Melhor Atacante da UEFA, 2020-2021. Jogador do Mês da Premier League, agosto de 2022. FIF Pro Old 21, 2021.
Equipe Mundial do Ano da IFES, 2022. Como recordes foi mais rápido a chegar aos 20 gols na Liga dos Campeões da UEFA, com 14 jogos, superando Harry Kane, que chegou à marca com 24 jogos. Mais jovem, 20 anos de idade, a chegar aos 20 gols na Liga dos Campeões da UEFA, superando Kylian Mbappé, que atingiu a marca com 21 anos. Mais jovem, 22 anos e 47 dias, a chegar aos 25 gols na Liga dos Campeões da UEFA, superando Kylian Mbappé, que atingiu o feito aos 22 anos e 80 dias. Primeiro a marcar 9 gols após os 5 jogos iniciais na Premier League. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho, para vídeos diários sobre o futebol mundial. Conexão Fute e você, sempre conectados.